Amigos e amigas, o tema da Quaresma deste ano, oferecido pelo Papa Francisco para a nossa conversão, é a Ascese Quaresmal como um caminho sinodal. O Papa nos apresenta e nos indica que a experiência de contemplação da transfiguração do Senhor no Monte Tabor vai nos ajudar na conversão da nossa vida e da nossa igreja, neste caminho que a gente faz juntos. Se fizermos a experiência da escuta, se pararmos para escutar o Senhor, o que Ele tem para nos dizer e o que o seu Pai, o nosso Pai, tem para nos dizer. A presença e a manifestação de Jesus junto aos seus discípulos, no monte, é de verdade uma ação carinhosa de Deus para revelar ao seu povo quem é o seu Filho Jesus. Diante dos olhos daquele discípulo, Deus revelou e mostrou quem era o seu Filho. Aquela luz que brilhou para todos fez com que cada um deles enxergasse um novo diante da vida, diante dos olhos. E eu diria que este novo, esta presença de Cristo nova em nossa vida, nos convida também a que abramos os olhos, o coração e os ouvidos para escutar o que Ele tem para nos dizer. Contemplar Jesus transfigurado é uma oportunidade profunda de sairmos do ouvir falar e passarmos a uma experiência de intimidade com Jesus. E daí o Papa apresenta 2 pontos. Primeiro, escutar o que Jesus tem para dizer. É Ele mesmo que se diz, que se apresenta. Escutar o Senhor é tempo de graça especial. Mas Ele lembra também que é preciso escutar o que o Pai tem para nos dizer. O Filho fala, o Pai também fala. Daí que o Papa apresenta e convida a que valorizemos a liturgia da palavra, as nossas Eucaristias, a liturgia das horas. Acrescento eu a oração pessoal. Se a gente nos prepara melhor, até mesmo antes de ir à Eucaristia, lendo as leituras da palavra, da liturgia da palavra, a gente vai estar preparado e pronto para escutar melhor a voz de Cristo e a voz do seu Pai. Afinal, buscamos tantas palavras, mas nem sempre estamos preparados para este encontro e esta palavra extraordinária que o próprio Deus mesmo tem para nos falar. E Ele fala, irmãos e irmãs, no cotidiano. Não tem como fugir desta presença amorosa de Deus. Quando olhamos para a espiritualidade naciana, lá no Ad Amore, na oração para alcançar amor, vamos perceber quantos benefícios recebemos de Deus, como a sua redenção acontece em nossa vida e como Ele está presente também através dos dons particulares. Daí vamos percebendo, ponderando e vendo o quanto, muito tem Deus feito por mim, pela minha história, pela minha vida, pela igreja. E assim a gente vai percebendo como Deus está mais perto do que imaginamos. Como Ele fala com muito mais frequência do que imaginamos. Principalmente se percebermos a sua manifestação e a sua presença em tantas coisas criadas, coisas que brotam e que vêm das mãos queridas de Deus. Santo Inácio vai dizer que precisamos considerar como Deus habita as criaturas, nas criaturas, nos elementos pelo ser, nas plantas pelo crescimento, nos animais pela sensação e em nós humanos pelo entendimento. E ainda nos faz ser templos seus, ou seja, Ele nos habita, Ele participa da nossa existência profundamente, nos movendo desde dentro. Considerar então, irmãos e irmãs, como Deus trabalha, sempre age por minha causa em todas as coisas criadas sobre a face da terra. Santo Inácio mostra assim que Deus trabalha sempre, está sempre conosco e habita o nosso cotidiano. E ao mesmo tempo Ele fala e escuta a nossa voz. E aí acontece este movimento, esta moção da escuta do Senhor. Por isso, somos convidados a entendermos este caminho sinodal como o caminho da escuta mesmo, da igreja toda. O caminho
em que Papa Francisco nos coloca como, escutando o Evangelho, escutamos a voz de Deus, a voz de Cristo. E entenderemos o que Deus quer para a sua igreja nos dias atuais. Sabendo que Deus é bom, nós somos convidados a que permaneçamos neste bem, a insistir neste bem, a que não saiamos do caminho do bem e do caminho da pregação da palavra, da escuta da palavra. A Quaresma, de verdade, são estes 40 dias quando iremos orientar o nosso coração, fazer essa experiência de deserto, de silêncio, de escuta, para escutar a nossa profecia particular, a nossa profecia pessoal, o que Deus quer de mim, o que Deus quer para mim, o que Deus quer me comunicar, para que eu também comunique, para que eu também seja no mundo. O silêncio será o caminho nesta Quaresma do encontro com esse Deus que quer falar ao nosso coração e que quer habitar o nosso deserto, o nosso retiro quaresmal, o nosso silêncio e o nosso encontro com a palavra de Deus. Por isso não podemos não ir ao deserto e não escutar a voz de Deus, porque Ele está em todas as coisas, na natureza, no criado e na criatura. Por isso, queridos irmãos e irmãs, por mais dura que seja a situação da nossa vida, por mais dura que seja a terra do nosso coração, Jesus nos convida a que possamos existir de um modo diferente a partir da escuta da palavra. Afinal, por mais que doa viver, por mais que seja pesado viver, é o olhar com amor cada realidade, é o olhar com misericórdia cada realidade que nós poderemos curar esta realidade, curar os corações das pessoas. Não será alimentando o ódio, a violência, a vingança, pelo contrário. Precisamos tomar consciência como Deus nos tem amado, como Ele nos ama infinitamente e como Ele nos tem olhado, como Ele continua falando para cada um de nós. Assim, a cruz de Jesus cria em seus seguidores anticorpos frente ao poder destrutivo da dor. Quem diz isso é o padre Paulo Dors. É muito interessante. Se queremos destruir a dor, o ódio, o pecado, precisamos olhar para ele com amor. Amor gera amor. Gentileza gera gentileza, já dizia o poeta. Quando a gente olha para a realidade com mais ódio, com mais dor, não iremos vencer o mal. Por isso, continuemos nesta Quaresma olhando para o caminho que Jesus vai fazer, a forma como ele se relaciona e para a sua paixão e cruz. Assim, contemplando o crucificado, poderemos também contemplar os crucificados deste mundo, aplacar a sua dor, libertá-los de sua dor pelo amor e não através de mais dor. A Quaresma é tempo de renovar o desejo de sermos cristãos mais autênticos. Mais ainda, poderemos crescer na gratidão, perceber que Deus age, trabalha sempre, está sempre no nosso meio, agindo maravilhosamente, sem nos cobrar nada em troca, sem nos prender, sem nos escravizar, mas querendo sempre a nossa transformação. Irmãos e irmãs, este tempo de retiro quaresmal será com certeza um tempo de caminhar, de passar nesses 40 dias a partir do olhar de Deus e com o olhar voltado para o olhar de Deus, para dentro, para como Ele fala, como Ele nos instiga e Ele nos convida ao novo. Deus está fazendo em nós e continua fazendo em nós o convite a esta conversão, a que nos transformemos e a que transformemos o mundo, lugar da sua manifestação. Queridos irmãos e irmãs, busquemos sempre cada vez mais aproveitar as oportunidades que Jesus nos dá, que a igreja nos dá através dos sacramentos e da Quaresma, que assim a gente possa encontrar mais uma vez este tempo sagrado para uma conversão verdadeira. Mas cuidado, não façamos da nossa Quaresma um tempo medíocre, de uma conversãozinha medíocre, simplesmente porque eu quero fazer alguns pequenos sacrifícios, achando que Deus se contenta e se alegra
com esse pequeno esforço nosso, quando achamos que somos nós mesmos que controlamos tudo e assim vamos controlar o coração de Deus. Não. Busquemos a conversão verdadeira. Busquemos esta escuta profunda. É esta penitência maior. Quando eu escuto a voz de Deus, quando eu não abro e não dou ouvidos à voz do mundo, quando percebo que o Senhor continua nos convidando a ir construindo caminhos de solidariedade, de fraternidade, de justiça, de paz e de bem. Queridos irmãos e irmãs, hoje, de modo especial, nesta quarta-feira de cinzas, somos convidados a lembrar que somos finitos. Viemos da terra, viemos do pó. Hoje também poderemos lembrar quando Deus nos dá a sua lei, e Ele escreve a sua lei em pedra. Desta vez, Ele quer escutar o nosso coração, que é terra por onde Ele anda, e quer escrever a lei em nosso coração. Ele quer entrar em nosso coração e quer escrever a sua lei de amor em nosso coração, nos lembrando que nós somos pequenos, fracos, pecadores, somos terra, somos pó, e para ela voltaremos. Nada de orgulho, nada de superioridade, nada de trilhar o caminho como se fôssemos pessoas especiais. Não, somos amados e amadas, isso sim. Por isso, seguir Jesus, fazer o bem, escutar o que Ele tem para nos dizer, é escutar a voz que vem do céu, a voz que vem de Deus. Desejo que cada dia deste retiro seja de fato um momento de conversão, um momento de transformação para cada um de nós, para a nossa igreja, para a nossa família, para as nossas paróquias, movimentos, grupos, para cada um particularmente. Que o Espírito Santo de Deus nos dê a graça de que possamos conhecer internamente todas as coisas, escutar a sua voz e experimentarmos a consolação que vem dele mesmo. Que esta quaresma seja um tempo de verdade, de conversão profunda, de sinceridade e de mudança. Que a palavra de Deus converta o nosso coração. E assim como o povo de Deus, possamos escutar a Deus, entrando neste caminho ascético de mudança, de conversão sinodal. Não dá para mudar nada, nem a nossa vida, sem o processo de escuta, sem o processo de entender e compreender as emoções interiores. Por isso, peçamos esta graça, que o Senhor nos acompanhe, hoje e sempre. Amém. Uma boa quaresma para todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.